Muita gente diz assim, mas por que a igreja precisa de um papa para interpretar a escritura? De bispos em comunhão com o papa? Por quê? Por que eu não posso pegar a Bíblia, eu mesmo, e interpretar? Bom, vamos olhar aqui do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, cada pessoa vem de uma família, de uma história, de oportunidades e situações diferentes na sua vida. E cada pessoa vem de um nível de compreensão, nível cultural mesmo, diferente. Se cada uma dessas pessoas pegarem o mesmo texto de qualquer livro, de qualquer coisa, cada uma dessas pessoas vai absorver o conteúdo desse livro de um modo diferente. Por exemplo, se o livro está contando a história do amor e da abnegação de um pai pelos seus filhos, aí você pega uma pessoa que teve um pai que abandonou ele e os irmãos quando eram pequenos, e a experiência dele com o pai, com paternidade, é uma coisa horrível. Ele vai ler essa história a partir da ótica dele, e aí ele não vai conseguir ver aquilo, ou não vai conseguir ver com olhos positivos, com bons olhos aquela história, ou ele vai cair numa crítica exacerbada àquela história, não, isso não acontece, isso aqui é irreal, ou ele vai se lamentar, puxa vida, olha aqui na história, esse pai é assim, e o meu é assim. Agora o outro, que já não teve problema com o pai, ele vai ler a história de um modo muito corriqueiro. É um pai dedicado pelos filhos, tá bom. Os dois vão absorver aquele conteúdo do mesmo jeito? Não vão. Existem diferenças de vida, de educação, de cultura. E talvez o sentido que o autor quis dar ao texto é um outro, é passar uma mensagem, transmitir uma coisa. Será que todo mundo vai absorver do mesmo jeito? Não vai. Não vai. Basta a gente pensar, no nosso tempo, em redes sociais. Às vezes você posta lá um texto, uma foto, alguma coisa com uma intenção. As pessoas entendem totalmente o contrário, porque cada um vai entender de acordo com a sua ótica. Se as pessoas às vezes não entendem uma postagem de Instagram, de onde as pessoas tiraram a ideia de que elas, sozinhas, por própria capacidade, vão compreender a palavra de Deus, que é algo tão complexo, escrito durante séculos e séculos, de onde as pessoas tiraram que elas têm capacidade de interpretar a palavra de Deus? Do nada, assim, entendeu? Então, nós precisamos da igreja, precisamos de um papa, é assistência divina. Agora imagine, se numa postagem de Instagram cada pessoa entendeu de um jeito, por que a palavra de Deus as pessoas vão entender numa unidade? Não vão entender, não vão entender. É preciso que uma igreja una, governada por um vigário único, que é o Papa, é o líder visível da igreja, interprete a Sagrada Escritura. Vou dar outro exemplo aqui. Suponhamos que eu goste muito de avião. Eu gosto de avião. Eu posso comprar todos os livros sobre aeronáutica. E aí eu vou estudar tudo sobre pilotagem, sobre modelos de avião. Vou, estudar, ler, ótimo. Se eu comprei todos os livros, li todas as coisas, você teria confiança em entrar num avião pilotado por mim, sem que eu tenha feito nenhum curso, sem que eu tenha voado a quantidade de horas necessárias? Você teria coragem? Certamente não. Mas eu li tudo, eu sei. Será que eu sei? Ou será que eu acho que eu sei? Entendeu? Então nós temos que parar para pensar que se um piloto de avião que não seja certificado, a gente não confia de voar com ele, por que eu confiaria no intérprete da palavra de Deus, que não recebeu mandato do próprio Deus para ensinar a sua palavra? E esse mandato foi dado a quem? Aos apóstolos, que transmitiram a quem? Aos seus sucessores. E onde está a sucessão apostólica? Na Igreja Católica. Porque seria uma incompetência, de novo, vou repetir, seria uma incompetência da parte de Jesus ter fundado uma igreja e não ter dado a ela uma estrutura visível, contínua e que ele pudesse assistir. Mas acontece que Jesus é competente, é bom, é perfeito em tudo que ele faz. E a igreja tem essa assistência divina. É isso que eu estou dizendo. Mas eu leio tudo de medicina, já assisti tudo que é série sobre medicina. Você toparia eu te operar? Fazer uma cirurgia no seu coração? Não, mas eu já li tudo, já assisti vídeos e tal. É só pegar e fazer. Será que dá certo? Será que eu sou um intérprete autorizado de tudo aquilo que eu li? Pode ser que não. Teve muita coisa, eu me lembro do meu tempo de faculdade, muita coisa, eu já lia muita coisa de história antes de fazer faculdade. Aí fui fazer faculdade.
Eu me lembro, às vezes, nas minhas conversas com o professor, que às vezes eu chegava achando que eu já sabia, falava, não, professor, porque isso aqui é assim, assim, assim. Aí vinha o professor com um mísero argumento, ele me desmontava, falava assim, mas você percebeu que isso aqui tem esse detalhe? Eu falei, opa, não percebi. Eu precisei que alguém mais experiente, já formado, que já tinha um conhecimento maior que eu, me mostrasse. Eu achava que sabia, mas não sabia. E por que cargas d'água as pessoas acham que basta saber ler? Eu abro aqui a palavra de Deus e eu mesmo interpreto como se eu fosse iluminado diretamente do céu. É de uma soberba, é de uma pretensão absurda isso. E aqui eu pego um ponto aqui que está aqui em João 17, 20 e 21, né, que é o que eu acabei de falar. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. O desejo de Cristo é a unidade. Depois em Mateus 28, capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus diz assim, e depois ensinar todos os povos, ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. Existe um mandato divino que Cristo deu à igreja. Depois nós vemos que Paulo, quando ele fala da igreja, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 15, São Paulo, quando fala da igreja, ele diz, a igreja, coluna e fundamento da verdade. Fundamento da verdade não é a Bíblia. Fundamento da verdade é a igreja. É a igreja, porque a igreja veio antes da Bíblia. Jesus não deixou Bíblia no mundo, ele deixou a igreja. Quem fez a Bíblia foi a igreja. Quem reuniu os livros da Bíblia foi a igreja. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Uma parede, um muro sem coluna, ele racha e cai. A igreja é a coluna, é o fundamento da verdade. A verdade está apoiada na igreja. E aí depois São Paulo ainda vai dizer a Tito, no capítulo 1 da Epístola de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Aqui Paulo está dando várias recomendações aos bispos, como que os bispos deveriam se comportar. Tito era bispo da ilha de Creta, na Grécia. Olha o que Paulo diz. É preciso que o bispo seja, né? E aí ele fala todas as qualidades aqui do bispo, né? Mas resumindo aqui. E que aderindo firmemente à palavra fiel, para que possa exortar segundo a sã doutrina e refutar os que a contradizem. Então aqui ele está dizendo o quê? Que os bispos devem ensinar aquilo que ouviram. Olha que interessante. Por quê? Porque não tinha Bíblia ainda. Mas já existia o quê? Magistério da igreja. Já existia o ensino dos apóstolos. Já existia a tradição. Só depois é que veio a palavra escrita. Depois na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17, esse trecho aqui é o trecho que muitos irmãos nossos protestantes usam para dizer assim, olha, a livre interpretação da Bíblia ela está fundamentada aqui. Paulo está dizendo, olha o que Paulo diz aqui, nesse trecho. Desde a infância você conhece as Escrituras. Toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e apto para toda boa obra. Então, aqui eles falam, né, o que os nossos irmãos protestantes vão dizer? Que a palavra de Deus ela faz tudo sozinha. Eles pegam esse texto fora do contexto maior e dizem assim, a palavra de Deus ela faz tudo sozinha. Não, a palavra de Deus ela precisa ser anunciada. O próprio Paulo vai dizer, como crerão se não houver quem lhes anuncie? E quem anuncia? A igreja. A igreja tem um mandato para anunciar. Na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20, São Pedro diz assim, sabei, porém, antes de tudo, que toda profecia contida na Escritura não será sujeita à interpretação particular. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vou repetir. Sabei, porém, antes de tudo, que toda profecia contida na Escritura não será sujeita à interpretação particular. Então a Escritura é sujeita a quê? À interpretação da igreja. Por isso é preciso um Papa, por isso é preciso bispos em comunhão com o Papa, que são os nossos pais na fé em cada diocese. Por isso precisamos dos sacerdotes,
Nós podemos ler, nós podemos meditar a Sagrada Escritura, é ótimo. A igreja nos incentiva a ler a Escritura, a meditar a Escritura. Mas a interpretação da Escritura é dada pela igreja. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, ele fala das cartas de Paulo. Olha que interessante, é São Pedro falando das cartas de São Paulo. Ele diz assim: nas quais, as cartas de São Paulo, há algumas coisas difíceis, que os indoutos e inconstantes adulteram, como fazem também com outras escrituras, para a própria perdição. O que Pedro está falando aqui? Da interpretação particular da Escritura. Aqueles que interpretam a Escritura em proveito próprio, ou para tirar proveito da Escritura, olha o que Pedro diz: fazem isto para a sua própria perdição. Então, se queremos alcançar a salvação, porque as Escrituras, elas são remédio, mas o remédio, se tomado na dose certa, ele acaba com a doença. Se tomado além da dose, ele pode matar. A palavra de Deus, interpretada fora do seu contexto, ela pode produzir o efeito contrário. E a Sagrada Escritura, ela foi feita pela igreja e para a igreja. E a igreja é uma. Usar as Escrituras fora do contexto da igreja fatalmente leva a uma interpretação que não é aquela desejada pelo próprio autor da Escritura, que é Deus, que é o Espírito Santo, né? Então, temos de ter isso em mente, né? Depois aqui ainda, né, eu pego aqui um outro ponto ainda, que São Paulo fala na carta de Tito, capítulo 1, versículo 5. Deixei-te em Creta, para que regules o que falta e estabeleças presbíteros nas cidades, segundo as prescrições que te falei. Falei, tradição. Isso não estava escrito ainda. Depois ele vai dizer: tu, porém, tu, pois, meu filho, fortifica-te na fé que está em Jesus Cristo. E aquilo que ouvistes de mim, diante de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam capazes de instruir a outros. Aquilo que vocês ouviram, né, São Paulo falando a Tito, que você ouviu de mim, transmita a outros. A tradição. Depois a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Não cessamos de dar graças a Deus, porque ao receberdes a palavra de Deus, que de nós apóstolos, ouvistes, vós a recebestes, não como palavra humana, e sim como o que realmente é palavra de Deus. E por que é palavra de Deus? Porque é a palavra da igreja, porque é o testemunho dos apóstolos, porque não é a opinião desse ou daquele. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, ou por nossa carta. Veja bem, conservai as tradições que recebeste.